Boa noite a todos. Hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre a vida. A vida na maneira mais altruísta que a gente pode imaginar. A vida, ela é formatada para ser vivida na sua plenitude. E o que acontece é que a gente vive em sociedade, a gente tem amor pelo próximo e muitas vezes a gente se doa para as outras pessoas mais próximas a gente. E muitas vezes a gente acaba se doando e sendo altruísta para pessoas que a gente nem conhece. Nisso, a medicina ela é muito importante, porque ela propicia a nós médicos a sermos altruístas de uma maneira intensa, praticamente todos os dias da nossa vida. Só que numa situação especial, os médicos acabam correndo risco de vida, da sua própria vida, em prol de pessoas que eles conhecem, mas não conhece tanto quanto os parentes, quanto os amigos de longa data, que são os pacientes que necessitam de transplante de órgãos. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente tem a figura da doação como uma coisa voltada exclusivamente para o receptor, mas, na verdade, existe todo um sistema em volta dessa doação. Esse sistema, ele funciona, algumas vezes, correndo riscos. Por que o risco? Porque a doação de órgãos ela tem um tempo para ser executada. Então, quando nós temos a notificação de que existe um potencial doador, ele está sendo mantido por aparelhos. E esses aparelhos conseguem mantê-lo por 2 a 5 dias no máximo, em condições ideais de aproveitamento dos órgãos. Então, com isso, o que acontece? As equipes têm pressa de sair para fazer a retirada dos órgãos desse potencial doador e levar para o seu receptor. No coração, no pulmão, no intestino, é ainda mais complicado, porque o tempo de preservação é um tempo menor, é um tempo de até 8 horas, até 6 horas no coração. Então, são situações realmente de urgência, em que não só a eficiência de retirar os órgãos rapidamente, como de trazê-los para o centro transplantador, tem que ser muito ágil. E dessa maneira se corre o risco. Então, o que acontece? A chance de você ter um acidente aéreo numa captação de órgãos é 1000 vezes maior do que num voo comercial. Um cirurgião de transplante, ele tem uma mortalidade de trabalho de 4 para 100 mil, quando um médico normal tem menos de meio para 100 mil. 4 para 100 mil é a mesma taxa de qualquer profissão, incluindo as profissões de maior risco. Um piloto tem 67 por 100 mil de chance de ter uma letalidade no trabalho. Então, é uma situação na qual nós já tivemos eventos no mundo relatados e alguns não relatados. Então, nós temos aqui, de 1990 a 2007, 8 acidentes relatados, reportados, acidentes aéreos, com 34 mortes, sendo 2 desses eventos aqui no Brasil. Um evento em 97, no Rio Grande do Sul, o pessoal estava chegando em Chapecó, trazendo órgãos, e quando foram pousar a 1000 metros da cabeceira da pista, houve uma pane no avião e ele acabou descendo sobre as árvores. Tinham 6 pessoas e as 6 pessoas acabaram falecendo. 4 médicos, o piloto e o copiloto. Alguns anos depois, em 2007, no Espírito Santo, também uma equipe que estava retornando, estava vindo na cidade de Colatina, também de madrugada. O primeiro evento foi às 10 da noite, esse segundo evento foi às 3h30 da manhã. Também a aeronave acabou se chocando contra uma pedreira num ambiente noturno de baixa visibilidade, onde provavelmente um voo comercial ou um voo que não tinha nenhuma urgência não teria saído do chão. Então, isso é uma situação em que as pessoas não têm essa realidade de quanto que é arriscada essa atividade médica. Nós temos uma necessidade muito grande ainda no Brasil de estar fazendo mais e mais transplantes. Então, nós temos no fígado feito um pouquinho mais da metade da nossa necessidade. O rim também é uma quantidade insuficiente.
A córnea a gente está quase lá, mas a córnea é mais tranquila de ser retirada. Então, apesar de todos os esforços, nós ainda temos uma quantidade de doação que não é suficiente. A minha experiência pessoal em relação a essa situação vem desde a época que eu era residente, quando eu entrei num avião, num bandeirante, para fazer uma captação também à noite, indo para a cidade de Araraquara. Quando eu entrei no avião, o forro estava todo novo, era um bandeirante que parecia que era novo. E como eu fui médico da aeronáutica, eu questionei para o colega que estava pilotando, que é sempre assim, o R1 e o R2 que vão nessas missões, né? O R1 piloto, né? O R1 copiloto e o R2 é o piloto. Né? Então, R2 é o residente, né? Ou seja, o cara que está começando a pilotar. São bons profissionais, mas não tem a experiência de um comandante, né? Que já tem anos e anos de janela de voo. Mas, de qualquer maneira, eles falaram para a gente que aquele forro tinha sido reformado porque o avião tinha pego fogo há um tempo atrás, e então trocaram o forro. Então, já não é uma coisa muito tranquila de você, né, encarar um voo noturno num Bandeirantes. E aí, como a gente tem essa história de aeronáutica, naquela época podia acessar a cabine do piloto, fomos lá, conversamos, e dentro do painel ali, tinha um painel gigante com todos aqueles instrumentos, mas no meio do painel tinha uma luz vermelha que estava apagada, mas que era que nem a luz do Batman, né? Aquela luz grande assim. Eu perguntei, para que serve essa luz, né? Falei, não, essa luz é a luz de pane. Então, quando tem um problema maior, a luz... Ah, então tá bom, ainda bem que ela está apagada, né? Não, tudo bem, legal. Aí chegamos em Araraquara, fomos no hospital, o piloto entrou com a gente no centro cirúrgico, queria participar da captação, ver como que era. Tudo bem. Quando nós retornamos, a hora que o avião decolou, começou um barulho estranho. E aí, aquela movimentação, eu olhei para a cabine ali, a luz vermelha estava pá, pá, pá. Falei, nossa senhora, e agora, né? Aí o engenheiro de voo pegou um livro daqueles desse tamanho assim, e começou a abrir o livro e para olhar, para resolver o que estava acontecendo. Aí começou aquela movimentação toda. E a luz piscando. Eram 3h30 da manhã, eu tinha feito a captação, naquela época eu entrava na cirurgia do doador e do receptor. Aí eu pensei, se eu sobreviver, eu vou ter que entrar na cirurgia do receptor. E não vou conseguir ficar acordado, eu preciso descansar um pouco. Se eu morrer, eu prefiro morrer dormindo do que ficar vendo essa situação dessas pessoas desesperadas, sem saber o que fazer. E aí, acreditem ou não, eu peguei no sono e dormi. Não morri, como vocês podem ver. E aí eu acordei quando a gente estava pousando. E aí a gente questionou, né, o que tinha acontecido. Os colegas da aviação não tinham nem ideia do que tinha acontecido, acharam que era uma pane elétrica, porque não acharam motivo para estar em pane e tudo mais. Então, essa foi uma das minhas experiências. Então, além desse risco todo, ainda tem essas situações inusitadas, né, que nos fazem refletir, né, muito dessa situação e até onde a gente tem que estruturar muito bem esse ambiente desse processo de captação de órgãos, porque, como vocês poderão ver, a gente ainda precisa de muitos órgãos, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa trazer isso para um nível mais aceitável, né, um nível mais saudável, e não ter a sensação que eu tinha de todo dia que eu ia pegar um avião, eu ia despedir dos meus filhos com uma sensação meio estranha, sabe? De que não sei se realmente vai ser um bom voo. Então, eu queria trazer um pouquinho dessa experiência para vocês, que é uma coisa que realmente não é muito comentada, né, mas que é uma realidade para muitos profissionais. Né, lembrar que nós fazemos mais de 1.500 transplantes de fígado só no Brasil, sendo que pelo menos 1.400 são com doadores cadavéricos, e se a gente pensar aí que pelo menos 30% tem deslocamento fora da cidade de São Paulo, né, nós estamos falando aí em torno de 400 viagens, né, que pode representar algum risco para quem está fazendo essa atitude altruísta. Muito obrigado.